Olá, Condcast está de volta, hein? Mais um programa que você vai assistir durante esse período aí. Você sabe como é que é. O Condcast ele vai no ar dentro do nosso canal do YouTube e ele fica depois para você assistir aí quando quiser. E quem está com a gente aqui para conversar é o Afonso Jório. Ele é mergulhador e vai contar para a gente um monte de história que talvez você não saiba que tem em Guarapari. Afonso, obrigado por você ter vindo aqui no Condcast. Como é que você se transformou, você virou mergulhador? Como é que foi isso aí? Ricardo, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês. É um prazer muito grande poder contar essa história. Bom, eu tenho tios que foram campeões de caça submarina nos idos 60, 70, e esses tios introduziram nossos sobrinhos e os filhos dele na pesca submarina. Eu comecei a fazer pesca submarina. Depois eu consegui entrar no mergulho técnico profissional. Mas você é de Minas, mas então você veio para cá, né? Que em Minas você mergulhava na lagoa lá, né? Para pescar. Não, eu vinha no mar, em Niterói, lá que eu comecei a mergulhar, em Niterói com meus tios e primos. Sim. E depois fui para Alcobaça, na Bahia, continuei mergulhando. E lá em Alcobaça conheci o dono de uma empresa técnica, de mergulho técnico, da Petrobras. E fui convidado, passei 9 anos fazendo mergulhos técnicos, em profundidades até de 256 metros, passando 28 dias no fundo do mar. Mergulhos realmente saturados, altamente técnicos, né? E nesse tempo eu resolvi mudar para Guarapari para poder diminuir a minha viagem entre Minas e Rio. Vim para Guarapari, eu já era mergulhador, trabalhava com isso. E aqui em Guarapari, porque gostava de mar, escolhi Guarapari, né, como meio de caminho, e comecei a desenvolver o meu mergulho aqui. Agora, o cara ser mergulhador assim como você, profissional, que mergulhava nessas profundidades, isso aí gera algum problema de saúde para você hoje? Ou te deu mais saúde? Não, é problema. Porque quando começaram a usar o hélio para fazer esses mergulhos saturados de alta profundidade, não se sabia o resultado que o hélio daria a longo prazo. E depois foi colhido os resultados. Muita necrose, né, em algumas partes ósseas do fêmur, da cabeça do fêmur, às vezes articulação de ombro. Graças a Deus eu fiz apenas umas 5 ou 6 mil horas de mergulho usando hélio. Então eu até hoje não tenho uma sequela definida assim. Mas esses mergulhos que você fazia inicialmente, aí, mergulhos de grandes profundidades, em algum momento você viu alguma coisa diferente? Diferente em relação à vida marinha, em relação ao ambiente. Bom, tem que ser diferente, né? É muito diferente, mas assim, nada assim diferente do que a gente já sabe que existe na natureza, nada não. Apenas realmente é um negócio de muita pressão e muita responsabilidade, muito dinheiro envolvido, uma operação, uma plataforma fica toda à disposição de você resolver haver um pequeno problema lá embaixo, fica tudo parado, milhões de dólares parado ali, esperando você resolver. Então a pressão é muito grande. Mas diferente não. Passei muita situação, mas nada. É porque a gente fala assim, a gente vê que o homem conhece mais, muitas vezes, o espaço do que o fundo do mar. Eu vejo dizer isso. É verdade isso aí? Ou o homem já conhece bem o fundo do mar já? Não conhece tudo não, Ricardo. Eu acho que não conhece tudo não. Mas muita coisa tem, né? Tem muita coisa. Mas aí você veio para cá, para Guarapari, e por ser mergulhador, você iniciou uma atividade que é uma atividade que é bem exótica até, né? Que você passou a ser um coletor de peixes e exportador de peixes. Eu vou contar para vocês como é que eu comecei a entrar no peixe. Eu vim para cá, eu fazia caça submarina. E aí eu conheci um paulista, vinha para cá, para Guarapari, e parava uma Kombi aqui na beira do canal, e os meninos, na época, os garotos, ficavam mergulhando aí, pegando peixinho para ele. E aí ele falava assim, eu queria aumentar a produção. Aí os meninos falavam assim, você tem que falar com o Afonso. Afonso mergulha lá fora, Afonso pode trazer um peixe diferente, a gente só pega aqui na beira do canal, ninguém tem barco. E esse cara foi atrás de mim um dia. Chegou para mim e falou, eu quero te comprar uns peixinhos de aquário, peixinho pequeno e tal. Eu brinquei com ele, falei assim, bicho, peixinho pequeno, você pede os meninos para pegar, eu pego peixão, entendeu? Brincando com ele. Eu falei, eu pego peixão, você quer peixinho, pega com os meninos, os garotos, né? Aí eu falei assim, quanto é um peixinho? Aí ele falou, tem um peixinho de tanto, peixinho de tanto. Eu falei, peraí. Parece que mudou a história. Esse peixinho pequenininho. Porque esse peixinho pequeno, mais que um badejo grande, entendeu? Então vamos conversar. Aí comecei a conversar com ele sobre isso e realmente comecei a trazer para ele uma produção lá de fora, uns peixes exóticos, peixes realmente muito bonitos. Nós temos aqui uns peixes, o olacanthus ciliares, temos o Budianus pulcheros, tricolo, tem paru, nós temos grama loreto, são peixes fantásticos, são procurados no mundo inteiro. Então eu comecei a fornecer esses peixes para o cara e a coisa tomou um rumo
bem comercial. Peixe de aquário, isso. Peixe aí. de aquário. Não é para consumo. Não é para consumo humano, é peixe de aquário, peixes ornamentais. Mas aí você falou um monte de nome complicado aí. Na época você já sabia ou você teve que estudar para conhecer? Tive que estudar, fui conhecer com ele. Alguns peixes, ele sabia que existia aqui na região, mas nunca tinha conseguido porque os meninos não iam lá fora. Ele falava, eu quero que você vá lá fora atrás desse peixe. Aí eu comecei a pesquisar, procurar e trazer esses peixes. Então foi uma riqueza muito grande que eu dei para ele, em termos de diversidade de peixe, e descobri para Guarapari, entendeu? Então nós começamos a fazer um negócio comercial, que depois ele, por problemas familiares, ele teve que se afastar. Eu continuei sozinho e abri a minha empresa. Que você tem uma característica assim, que esses peixes eles são muito demandados no mercado internacional. Internacional. E como é que você fazia? Como é que você pega um peixe aqui, ali na Escalvada, ali na Rasa, aqui fora, e você vai vender esse peixe lá em Hong Kong? Então, eu comecei a fornecer esse peixe no mercado nacional. Um americano veio ao Brasil justamente procurar peixe, foi em São Paulo, começou a pesquisar e todas as lojas em São Paulo recebiam peixe de Guarapari. Aí o pessoal falava assim, você tem que ir para Guarapari. Guarapari tem um mergulhador que fornece esse peixe para gente. Ele ia em outra loja, Guarapari. E o cara veio para Guarapari. E chegou aqui e procurou, quem mexe com peixinho de aquário? O cara foi no posto Dino, por acaso, e perguntou os bombeiros todos me conheciam, né? Parava barco ali para abastecer todo dia. Porque sua base era ali na Feira do Artesanato, da Feira Hippie, não é isso? Não, minha base era ali na Ilha das Gaivotas. Ah, na Ilha das Gaivotas. Tinha um galpão ali. Mas depois você foi para, não sei se ali era a sua casa, então, eu acho. Depois eu fui para minha casa, ali perto da pracinha, justamente. Mas esse cara foi lá me procurar. Num dia, justamente, ele chegou quando eu estava fazendo embalagem de peixe para São Paulo. Estava embalando, ele não me atrapalhou nem nada, se apresentou, ele estava com um outro paulista, né? Que podia fazer a tradução e tudo. Então, eles se apresentaram, esperaram acabar a remessa. Aí o cara falou, bicho, o que eu vi aqui é o que eu vim procurar no Brasil. Eu já estou satisfeito, não vou para canto nenhum mais. É o que eu quero. É o que eu quero, eu encontrei aqui. E esse cara, ele era um exportador? Ele era um gerente de um importador de Miami, um grande distribuidor, talvez o maior distribuidor de todas as 3 Américas na época, né? Ele era um cara grande, distribuía peixe para o mundo inteiro. E ele falou assim, vamos lá na sua casa e tal, quero conversar com você. Aí vem em casa, ele telefonou para o patrão dele em Miami, falou, cara aqui em Guarapari tem tudo que eu vim fazer, eu já acabei meu serviço aqui, tem que fazer, pode dar pro cara o que ele quiser, que ele pedir. Que bom, hein? Bom mesmo, cara, bom assim. Aí eu falei, eu preciso de um barco maior, preciso disso, preciso de aumentar o meu galpão, preciso de tantos $1.000 e tal. O cara disponibilizou sem um recibo. Você imaginava naquele momento que ia tomar esse vulto? O cara chegou aqui pedindo um peixinho de aquário, que você queria vender um molho de boi para ele? Não sabia que ia chegar nesse nível, Ricardo, sinceramente. Quando eu vi isso, eu falei assim, eu tô pegando uma carona numa cauda de cometa. Esse cometa tá passando aí, eu vou pegar essa carona. Você chegou a exportar quanto em dólar por ano? Você tem uma referência no pico do negócio? $1 milhão. $1 milhão de dólares por ano? Por ano. Mas olha só, a vantagem é o seguinte, eu vou brincar aqui com você, falar que era um negócio mais lucrativo do que cocaína, vamos dizer, entendeu? Sim, porque pelo peso, Estou usando até... Não, pelo peso e pelo valor. Por quê? Porque eu gastava, vamos supor, 150 mil para produzir 1 milhão. E eu acho que cocaína talvez não seja mais caro do que isso. O lucro não seja tão grande. Mas olha só, eu não sei se foi a partir do seu trabalho, mas estabeleceu-se um conceito de que aqui, na nossa região, é um lugar que tem a maior diversidade marinha do planeta. Não é do planeta. Isso diz verdade? É do planeta, é da região, é do Brasil? Como é que é essa? Do Atlântico? A maior diversidade do Atlântico Oeste, que é aqui, né, o leste das Américas, é o Atlântico Oeste. Sim. A maior diversidade do Atlântico Oeste está nas Bahamas, com uma quantidade de espécies, o dobro da que tem aqui. Mas a segunda maior diversidade das Américas, do Atlântico Oeste, está em Guarapari. E onde que é a maior diversidade marinha do planeta? Eu não sei, mas é Indonésia. É com certeza Indonésia, não sei qual ponto, mas é Indonésia. Eu vi outro dia um documentário sobre isso. Mas aí, então, quer dizer, e como é que você desenvolveu essa tecnologia? Foi o americano que trouxe para você? Como é que você pegava um peixe aqui na Escalvada, trazia ele no barco, porque era, e assim, era fácil, né? Entre aspas, porque você transportava
um monte de peixe num espaço pequeno. Como é que desenvolveu essa tecnologia? Quando eu comecei isso, comecei com o mercado nacional. E a técnica para exportar o peixe era a mesma técnica usada no mercado nacional, porém com a dimensão diferente. Se eu usava uma sacola de um certo tamanho para mandar um certo peixinho, para exportação eu usava uma sacola maior para mandar aquele mesmo peixe. Então, tudo foi dimensionado depois com esse gerente que veio, esse americano que veio e me deu novas instruções, né? E eu desenvolvi métodos de coleta, equipamentos de coleta, né? E isso aí foi alavancando o negócio. Muita gente trabalhava com você? Eu tinha 6 barcos e nesses 6 barcos e mais na galera que estava aí rodeando, pescando aí no canal, tinha um barco próprio, eram mais ou menos 36 mergulhadores. Agora, qual era o peixe que era o peixe mais especial que você tinha aqui? O carro-chefe nosso aqui é um peixe chamado olacanto ciliar. Depois eu te mando a imagem. É muito bonito, realmente. É um peixe procurado muito. Pequeno, médio, grande? Ele é um peixe que chega a uns 40 centímetros até o adulto. 30 centímetros, entendeu? Mas a gente não manda peixe tão grande porque fica difícil embalar. A gente mandava peixes com 12 centímetros, 8, 12, 16, até por aí assim. E durante quanto tempo que você teve essa prática aqui dos peixes ornamentais? A minha empresa, ela foi aberta oficialmente, que eu comecei a trabalhar com isso, pagar imposto e tudo, em 85. Em 86 eu trabalhei todo no mercado nacional, em 87, 88, por aí eu já comecei a exportar. Então, dessa época, a empresa começou a exportar, de 87, vamos dizer, em diante. Até hoje? Até hoje. Só que hoje eu mudei a característica da empresa. Agora, então, quer dizer, de 87 para cá, nós temos aí praticamente quase 40 anos. Quase 40 anos. Essa pesca sua não é predatória, não? Não acabou com os peixes aqui da região? Não, Ricardo, não, porque pensa bem comigo. Nós temos um porto que é Guarapari. E o barco, ele tem uma capacidade de fazer uma expedição diária. A gente não fica dias no mar, nunca ficamos dias no mar pegando peixe. Não é igual um barco que vai pescar. E voltava. Então o barco tem um raio de ação. Esse raio de ação, ele abrangia aqui. Vamos supor, Barra do Jucu, Anchieta. Essa é o raio de ação. Ah, mas você agia nessa área toda? Agia não ficava só só especificamente toda. Ali na rasa? Não. Agia nessa área toda. Então, a pressão de pesca, o extrativismo, ocorria numa área muito específica aqui. Havia uma outra área específica em Salvador, havia outra área específica com outra empresa em Recife ou Fortaleza. Então, o resto do litoral, intocável. Ninguém saía daqui, vamos supor, vou pescar em frente à regência. Não existia isso. Mas esses peixes migram de um lugar para o outro, por exemplo, vamos dizer que pesca, acabe com os peixes aqui. O que tá lá vem para cá também? O que acontece é que... terminou em área, ele some dessa área e fica só lá. Não, primeiro que você não consegue exterminar, porque não é assim. A coleta manual de peixe é diferente do anzol. Você tem que perseguir o peixe. Do anzol e da rede? Da rede, de outros tipos de pesca, de cerco. Você vai com a pulsazinha. Exatamente. Assim. Você tem que falar com o peixe, você tem que convencer o peixe a entrar dentro daquele pulsar, entendeu? Não é fácil você falar com o peixe, entra aqui, entendeu? Geralmente ele não quer. Então é uma pesca que não é produtiva. Tá? Um bom mergulhador consegue oferir lucro aí, consegue viver disso. $1 milhão você vendeu por ano? Eu vendia porque todo mundo entregava para mim, né? Porque você também comprava dos outros, estava dando trabalho para os outros aqui também. Tinha 36 mergulhadores aqui, mãe. Agora, para fazer isso, eu acho que havia limitação dos órgãos ambientais. Como é que você resolveu isso? Os primeiros dados estatísticos, eu que forneci para o Antigua Sudep. Era Sudep ainda. Eu forneci os primeiros mapas que eu mesmo fiz de meu interesse fazer e oferecer para eles. Isso chamou a atenção deles e eu fui convidado a produzir com eles a primeira legislação de pesca de peixe ornamental. A primeira legislação de pesca de peixe ornamental tem a minha... No Brasil? No Brasil tem a minha participação. Entende? E aí, sim, aí a coisa foi tomando forma, né? Tendo portarias, tendo estudos, faculdades e tudo, e se chegou, então, a uma fórmula e uma quantidade que você pode extrair por ano. Mas você falou que esse negócio extremamente lucrativo, que você gastava 150 para ganhar $1 milhão. Os peixes acabaram ou os peixes estão aí ainda? Não. Você parou de exportar peixe? Boa pergunta sua, Ricardo. Por que o negócio, então, por que eu parei? Por que tornou-se desinteressante? O IBAMA, nós tínhamos uma abrangência, uma lista muito grande. Abrangia, tipo,
150 espécies de peixe. E o IBAMA, então, tirou dessa lista vários nomes, vários peixes. Tornou a lista bem pequena e começou a limitar quantidades. E aí, o que acontece? Você, quando vai fazer uma exportação, você tem que ter um mix de produto. Quem está importando vai abrir uma importação, importar aí 1.000 quilos, não é 1.000 quilos de peixe, são 1.000 quilos de carga, Sim. com água, com tudo. Então, ele vai fazer uma importação, ele quer um mix, uma variedade enorme para ter na loja dele. Quando ele vem para um importador brasileiro hoje, ele encontra 60 produtos. Aí ele prefere comprar no Havaí, que ele encontra 200 produtos, ele prefere comprar nas Filipinas, ele prefere comprar em Cuba. Hoje eu estou exportando lagosta viva para consumo humano. Eu tenho meu negócio de... Todos os meus tanques, todo o meu aparato, foi tudo dirigido em cima de lagosta viva. Você pesca lagosta como? Com mergulhador ou Não, pesca com gaiola? A pesca de lagosta no Brasil, permitida hoje, é só gaiola. É a única pesca permitida no Brasil. Sabia que então tem pesca de lagosta com gaiola aqui na nossa região? Você pesca aqui na nossa região? Ou é variado no litoral capixaba? Eu vou falar um negócio para você. Porque era mais no Ceará que a gente via isso acontecer, se não me engano. O Ceará tinha muita pesca. Quem veio com armadilhas para cá, com covos, né, que chamam as pescas de armadilha, não se deu bem no Espírito Santo. Nosso mar aqui tem muita pedra, muito cabeço, e a lagosta fica muito espalhada nos cabeços. O mar deles lá tem muitas pradarias, são lugares planos, de areia, com cascalho, não tem muito lugar para lagosta, a lagosta vive andando por ali. Então, você bota ali uma armadilha dessa, um covo, isso ela aí já é o próprio atrator, já atrai ela. Aqui não acontece muito isso. Ela prefere ficar na loca lá da pedra. Aqui ela prefere ficar na pedra. Então, não é tão convidativo assim. A pesca de armadilha aqui não é tão convidativa. Hoje, no momento, está sendo feita uma legislação nova tentando legalizar o mergulho. Eu trabalho com um produto, uma lagosta, um tipo de lagosta, que eu acho que você conhece bem, a gente chama de cavaca ou sapateira. Ah, sim. Você conhece? Sim. Entendeu? Tem a lagosta. Ela tem outro hábito daquela lagosta tradicional. Ela é uma lagosta, só que é outra espécie. É um outro animal, uma outra espécie, né? E essa lagosta sapateira, ela não tem uma legislação específica para ela. Não tem um tamanho, não tem uma época, não tem um defeso, não tem uma arte de pesca definida. Essa lagosta pode ser pega de qualquer maneira. Hoje ela é branda. Sim. A outra lagosta de antena que a gente conhece, que tem aquelas antenas de espinho, essa lagosta só pode ser pega com armadilhas. Ela chega para mim viva, ela fica depurando, né? Eu tenho que manter uns dias lá para adaptar ela nessa situação. Depois eu faço a embalagem, faço o despacho e mando para Hong Kong. Eu tenho cliente em Hong Kong que me recebe, quando a pesca está aberta, eu mando semanalmente para Hong Kong. Você, com essa questão de mergulho, você acabou sendo um especialista, né, na fauna marinha, né? A gente vê que você conhece bem, conhece as histórias todas, conhece os pesqueiros, né, sabe os locais, sabe os tipos de animais que tem. E aí você se transformou num caçador de concha. Você chegou até a fazer um piloto, um vídeo que eu vi, maravilhoso, bem feito. E aí eu fiquei vendo aquilo lá, tem essa história de caçador de concha, merece ser caçado. Eu trabalho com concha para coleção. Então, quer dizer, não é a concha viva, para botar no aquário. Não é a concha viva. O animal que saiu dali é o esqueleto. É. E tem mercado para isso? Tem mercado para isso. É um mercado muito bem estabelecido, muito bem organizado. É um mercado que tem que ter licença, né? A gente tem essas licenças aqui no Brasil para fazer isso. E é um mercado que eu tenho gente em todos os continentes. Eu tenho mais de 700 clientes para comprar concha espalhado pelos continentes. E fornecedor também? Tem fornecedores agora, também. Qual a concha? Fala uma concha que seja cara. A concha cara custa quanto? Uma das mais caras que tem aí. A concha mais cara que eu já peguei na mão numa feira, eu fui participar numa feira, eu peguei uma concha que custava 5 mil euros. 5 mil euros, 30 pau. Isso. 30 mil reais uma concha. Essa eu peguei na minha mão, com muito cuidado, com muito medo. Mas... Então dá para ficar rico, é só ir ali na Praia das Virtudes, catar concha e pronto. Assim? Essa não tem aqui. Mas eu sei de conchas que já custaram 50 mil dólares. Mas o cara tem que conhecer, não é só isso que é... Não, o cara tem que conhecer. É uma diversidade bem grande. Mas algumas, além de serem um quitute assim, bem refinado até, outras também têm fins medicinais. E você já esteve envolvido com a história de uma concha para uso medicinal. Como é que foi essa história aí?
É interessante o seguinte, tem uma concha que existe em todos os mares, aqui no Brasil nós temos, chama-se Conus. Esse Conus, ele é uma concha que ela produz uma toxina chamada conotoxina. É uma toxina fortíssima, é capaz de matar uma pessoa ali na hora, entendeu? É extremamente poderosa. Você pisar nela, ela te picar? Não é só pisar, não. Ela não tem nada para te espetar. O molúsculo dela, sim, produz um arpão, um ferrão, e ela ferroa, igual uma abelha, vamos dizer, ela ferroa e injeta um veneno. Você comeu um bicho desse também? Não tem problema se comer, se você cozinhar e comer, não. O veneno fica inativo com o calor. Mas o problema é assim, às vezes você pega, olha, muitas vezes, eu não quero assustar o pessoal não, mas às vezes uma pessoa está na praia, acha uma concha dessa, é mais difícil achar, mas se achar uma concha dessa viva e ficar segurando na mão, o animal, primeiramente, ele vai se retrair, ele vai esconder, porque ele se sente ameaçado, ele vai esconder. Mas se você permanecer com ela na mão ali, ele vai chegar um momento que ele começa a sentir falta da água. E aí ele vai botar para fora o ferrãozinho e espetar. E a pessoa pode... Esse veneno é neuroativo, não sei, tem um... neurobloqueado, a pessoa fica paralisada, para de respirar, o coração paralisa a musculatura da pessoa, paralisa a musculatura pulmonar e paralisa o coração. E a pessoa... Tem um antídoto para isso? Não tem antídoto. Não existe antídoto. E como é que foi a história, então? Todo Conus é venenoso, em maior ou menor grau. Tem uns que são venenosos, fatais mesmo, matam 1 ou 2 pessoas se ferroar. Outros, pode ser uma picada de abelha, um negócio assim, entendeu? Fica coçando, doendo? Vai ficar doendo, vai inchar, é uma picada Aí você estava... Então, o mundo todo estava estudando a toxina desse Conus. Vários cientistas pegando concha no mundo todo para estudar essa toxina. E o Brasil, nós temos nossos Conus. E o que estava acontecendo? Um estrangeiro estava vindo aqui levando essa concha escondida. Eu falei para você que é impossível hoje exportar, fazer uma carga de peixe ornamental. Você fazer uma carga. Mas o cara botar na sua colinha na mala no cantinho, antigamente podia sair, entendeu? Passava despercebido. Sim. Então, eles estavam vindo aqui no Brasil e tentando achar as conchas nossas para fazer os estudos. A USP, São Paulo, né? Ela me contactou, sabia que eu trabalhava com concha, me contactou pedindo se eu conseguiria obter um tipo de concha que é sabidamente uma concha com uma toxina forte. A concha chamada Conus regius. E ele dá aqui em Guarapari com bastante comum. É comum. Então, eu fiquei incumbido de conseguir esse Conus regius. Só que eles me deram uma incumbência assim, era 29 de agosto, e o doutor lá, de concha lá da USP, né? Falou, Afonso, eu preciso disso e tal. Eu falei, não, eu te consigo. Mas por falar em navio, você tem uma história também de navio, que vocês descobriram um navio que foi afundado na época da guerra. Isso com tanta equipe de mergulho, com tantos mergulhadores aí, tem 2 irmãos pescadores que sempre trabalharam comigo, eu vou citar o nome deles aqui, o Meriguete, Luiz Meriguete e Everaldo Meriguete. Esses meninos trabalhavam num barco meu e eles descobriram um navio naufragado. Tinha muito peixe no navio, como eu estou te falando. Sim. Então, todo ano eles falavam assim, Afonso, tem que ir lá mergulhar com a gente no navio, a gente tem muito peixe e tal e coisa. E eu sempre protelando, mas um dia eu falei, vou lá com vocês. E fui. Everaldo desceu e amarrou uma boia, um cabo de arinque, numa ferragem do navio, deixou a boia em cima e eu fiz o segundo mergulho descendo pela essa boia. O navio está a 55 metros. Fui descendo, quando entrou na visão, água muito clara, quando cheguei na visão do navio, cheguei no navio, eu via a corda amarrada numa ferragem, eu olhei a ferragem, era um canhão, cara. Simplesmente era um canhão, cara. E aí eu comecei a explorar, fui por baixo, entrei num rombo que tinha no casco, cheguei lá, é o paiol de munição, cheio de bala de canhão enorme. O tempo no fundo é pequeno, 20 minutos e tal, eu fiz aquela observação, olhei aquele troço todo ali e tal, e subi e até brinquei. Falei, Everaldo, onde é que você amarrou isso? Onde é que você amarrou a corda? Você viu onde você amarrou a corda? Eu falei, Afonso, amarrei numa ferragem lá, acho que era uma pistola d'água. Que os navios geralmente têm uma pistola d'água, que é para apagar incêndio, né? Ajudar qualquer coisa assim. Mas era um canhão, não era uma pistola d'água.
E esse navio, parece que a história dele é que ele foi o artífice da entrada do Brasil na guerra. Esse navio... Na Segunda Guerra Mundial. A história, nós temos pouca história no Brasil. Nós temos muita história e poucas contadas. Esse navio chamava-se Vital de Oliveira. Esse navio... Era uma nave de guerra. Era uma nave de guerra, uma nave da Marinha. Esse navio era um navio de finalidade comercial. A firma entrou em dificuldade. O Brasil já estava em estado beligerante de guerra, né? Segunda Guerra Mundial. E a Marinha, então, pegou esse navio do banco. O banco tomou o navio, a Marinha pegou, comprou esse navio, não sei a história. Mas pegou esse navio e começou a dotar esse navio para a guerra. Ele não tinha um casco forte nem nada. Era um navio chamado Navio Auxiliar de Guerra. O que ele fazia? Ele fazia a ligação entre o continente e a frente de batalha. O Brasil não estava em batalha ainda, mas estava se preparando para isso, sabendo que a guerra podia chegar no nosso território. Então o Brasil já estava preparado, se preparando. Esse navio era um navio que podia levar mantimento no mar, combustível, trazer feridos, voltar com gente boa e tal, aquele negócio todo. Era um navio que fazia esse tipo de coisa. E esse navio tinha um caça submarino que acompanhava esse navio. Indo e vindo, esse navio patrulhava o nosso litoral aqui e tinha vários submarinos alemães afundando navios. Nós tivemos, acho que 33 navios afundados aqui no Brasil. Navio comercial, né? Comercial, porque a Alemanha estava espalhando o terror. Tipo assim, você tem um navio para levar... Nós produzíamos ferro, cobre, tudo, mica, aqueles negócios tudo que era insumo de guerra. Então, para cortar essa comunicação, cortar esse comércio, eles afundavam os navios comerciais. Você tinha um navio para sair daqui do Brasil para ir para a Inglaterra, por exemplo, levar esses materiais, esses insumos, e você não tinha tripulação, porque o cara falava assim, não, eu vou para o mar... Você torpedeado, né? Não. Então, o alemão fez isso. Ele começou a cortar essa comunicação, cortar esse comércio. Mas aí já é uma teoria da conspiração. Eu vou passar para vocês o seguinte. Nós encontramos um sobrevivente. Foi o último. Né? Então, esse navio foi afundado por alemão. Esse navio foi, então, assim. Esse navio foi afundado, era 5 para meia-noite do dia 19 de julho de 44. Esse navio foi afundado e esse caça submarino que andava escoltando, ele saiu fora. Pouco antes do afundamento, ele saiu fora. Ele abandonou o navio. E o navio foi afundado. Morreram 100 pessoas nesse afundamento. A ideia da conspiração é que esse navio foi deixado lá de bucha, de boi de piranha. Eu vou falar aqui para você. E o Brasil entrar na guerra, do lado do americano. Quem falou isso para mim foi o sobrevivente. Eles tinham uma associação. Quando eram vários sobreviventes, existia uma associação. Foi morrendo, ele ficou sozinho e acabou a associação, entendeu? Então havia essa ideia de que aquele ali foi uma estratégia do americano para botar o governo brasileiro do lado deles contra os alemães. Porque na época de Getúlio, o Brasil estava pendendo aí para um lado ou outro da guerra, de lado para o eixo, né, ou para o lado de cá. Você conhece a história, exatamente isso, Ricardo. E esse navio foi usado, hipoteticamente, como boi de piranha. E o navio está lá em Quissamã. Aí o que aconteceu? Esse navio ficou afundado ali e nunca ninguém achou. A Marinha, na época, procurou, nunca achou e deu por perdido. O navio foi transformado num túmulo de guerra. Um túmulo de guerra, assim. Onde ele estiver, ele é um túmulo ali, ninguém mexe, né? Sim. Tá, coisa. Então, ficou por 70 e poucos anos o navio desaparecido. E esses meninos encontraram esse navio, fui lá, detectei o que era um navio de guerra. Chamei mais alguns amigos, nós começamos a pesquisar, encontramos sobrevivente, fiz entrevista com o sobrevivente, o sobrevivente me contou essas coisas, eu tenho entrevista de 45 minutos com essa pessoa, já faleceu, quer dizer, o que eu tenho ninguém mais tem, ninguém vai ter, entendeu? Material. Então, contou essas histórias para nós, o navio hoje está no fundo do mar e eu tenho várias imagens do navio, e a gente tenta fazer um programa para mostrar isso aí, entendeu? Vai ver que a gente faz junto aí, vai chegar a hora. Bom, Afonso, eu queria te agradecer a sua presença aqui. Tem muita história para contar, a história do fundo do mar, né? Tem muita história. E a gente tem aqui uma riqueza maravilhosa. Você sempre foi um cara que soube explorar isso comercialmente, tá bem? E mandou esses produtos para o mundo inteiro. Obrigado pela sua presença aqui. Ricardo, muito obrigado pelas histórias. Vou te dar um presente aqui. Muito obrigado pelo convite, viu? Estou muito honrado. Aqui a caneca do podcast para você tomar lá. Que legal. Água e chá na sua casa. Vou abrir aqui. Pode abrir. E dizer para vocês que a gente continua aqui fazendo as entrevistas. Semana que vem, um novo tema aqui no podcast. Até lá, Afonso. Um abraço e obrigado. Hein? Um abraço, filho. Obrigado. Pô, muito legal.
Muito legal. Vai ficar num lugar de isso aí. destaque. Não sei nem se eu vou usar, mas vai ficar num lugar de destaque, entendeu? Tá bom, obrigado, cara.